Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se, monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram. E indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O refrão deste salmo hoje é muito forte. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Quantos de nós, neste momento de dor, de separação, nesse momento de angústia, clamamos a nosso Senhor? Queremos ser ouvidos. Que Deus escute os nossos clamores e atenda às nossas necessidades. Ele escutou a escrava Agar e o seu filho Ismael. Bem rapidamente, para poder a gente entender a primeira leitura de hoje. Quando Deus chamou Abraão: "Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te indicar. Tu serás pai de uma grande nação." Até aí tudo bem. O problema é que Abraão já era velho, Sara também já era velha, idosa, e não podia ter filhos. Como é que ele... Mas ele é uma promessa muito forte feita por Deus a 2 idosos, e Deus diz que eles vão ser pais de uma grande nação, de uma grande posteridade. Abraão e Sara, no silêncio deles, guardaram tudo isso, acreditaram na palavra do Senhor. Quem era que iria duvidar dessa promessa? E eles botaram o pé no caminho e foram construindo a cada dia, passo a passo, o hoje que Deus pedia para eles. Só que com o passar do tempo, Sara não conseguia ter filhos. E nós já sabemos que no Antigo Testamento, quando uma mulher não conseguia engravidar, quando ela era estéril, ela era considerada pelas outras amaldiçoada. Era considerada pelas outras sem a bênção de Deus. Logo ela vivia na humilhação o tempo inteiro. Assim como Isabel, a esposa de Zacarias, a mãe de João Batista, nós sabemos da história. Dessa forma também, Abraão e Sara viviam esperando a realização da promessa de nosso Senhor. Como demorou demais chegar o dia de Sara ter filhos, porque não podia, a lei do Antigo Testamento permitia que o homem podia ter filho com uma escrava, contanto que ele deixe filhos,
que ele deixe uma posteridade, que ele deixe herdeiros. De comum acordo com Sara, Abraão, eles escolheram então Agar, uma escrava egípcia. Uma escrava egípcia, e a escrava concebeu de Abraão, deu à luz um filho que deram o nome de Ismael. O menino foi crescendo, 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 até que um dia Deus ouviu. Este infeliz gritou a Deus e ele ouviu o seu clamor. Deus ouviu o clamor de Abraão e de Sara, e Sara concebeu, deu à luz um menino chamado Isaque. Isaque e Ismael começaram a brincar juntos na sua infância, e isso despertou o ciúme da legítima, que era Sara, a esposa de Abraão, e ela pegou um dia e disse assim: eu não quero mais esses dois meninos juntos, eu não quero mais esse menino Ismael e a sua mãe aqui no meio da nossa família. Bota ela para correr. E assim, Abraão, muito triste, teve que deserdar Agar, a escrava, mãe do seu primogênito, e o seu filho Ismael. Na leitura de hoje, é exatamente este momento quando mãe e filhos foram expulsos da família, então estão lá clamando a Deus para que Deus escute as suas preces. E Deus então escutou a prece do menino. Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Que povo é esse? Ora, nós sabemos que o filho de Abraão, que é Isaque, deu origem também a um grande povo, que é o povo de Israel, o povo judeu. Sim. E o filho da outra, da escrava, qual foi o povo que nasceu daí? Chamados os ismaelitas, hoje os árabes. Até hoje, os descendentes de Isaque e os descendentes de Ismael brigam entre si. Lembram dessas brigas que tem lá para a banda de Israel? Né? Jerusalém, a faixa de Gaza, bomba para cá, bomba para lá. Ainda são os descendentes desses dois povos. Os árabes, descendentes de Ismael, e os judeus, descendentes de Isaque. E a promessa de Deus foi cumprida tanto para um povo como para o outro. O que resta agora é a paz, para que reine a paz. Mas a verdade é que este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Muito interessante. Última coisa para a gente concluir é do Evangelho. No Evangelho, Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus ia passando e dois homens endemoniados saindo do cemitério, que quando estavam na beira do caminho, quem passava, eles cobriam no cacete, batiam, corriam atrás, era o terror daquela região. Jesus ia passando, quando os dois olharam, disseram assim: que queres de nós, filho de Deus? Nós sabemos quem você é. Você quer nos expulsar antes do tempo? Eles mesmos deram a ideia para Jesus: olha, tem ali uma manada de porcos, manda a gente para lá. Vão. E a manada de porco, caiu no desfiladeiro. Os homens ficaram curados, mas os donos dos porcos tiveram um prejuízo muito grande. Aí uma pessoa me mandou uma pergunta pelo WhatsApp: padre, se os porcos eram impuros para os judeus, por que eles criavam porcos, inclusive uma manada de porcos? Porque não eram os judeus que criavam, eram outros povos, outras aldeias que criavam porcos. É tanto que
o prejuízo foi tão grande e o assombro também foi tão grande que eles expulsaram Jesus da região. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles, porque uma manada inteira de porcos foi um prejuízo grande, e também a ação de Deus expulsando os demônios daqueles 2 homens bem conhecidos, nervosos, que eles então estavam naquele local. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Não se desespere. Grite a Deus. Clame. Para Deus nada é impossível. Deus pode tudo. E Ele escuta os nossos clamores. Não desista de pedir. Não desista de crer. Não tenha medo. Tenha fé. Tenha confiança. É o mesmo Deus daquele tempo, é o mesmo Deus em quem nós acreditamos ainda hoje. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.